A cruz é o meio escolhido por Deus para manifestar tanto a sua justiça quanto o seu amor. Nós não podemos nos esquecer que Deus é amor, e isso não é refutável. A gente não pode refutar isso. Jesus só veio em razão desse amor. João diz isso, porque Deus amou. Porque Deus amou. Por isso, Jesus. Cruz, então, não sendo um acidente, é parte desse plano redentor de Deus desde a eternidade. O texto bíblico diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como entender isso? Isso significa que Deus não foi pego de surpresa. A cruz não é um plano B para a salvação da humanidade. Quando Deus propôs com a sua Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criar todas as coisas, tudo, exatamente tudo, todo o universo, a terra, dar forma à terra, porque o texto diz que ela era sem forma e vazia. Então, quando ele propôs isso e criar, fazer toda a criação e o homem, ele já sabia que seria necessário enviar um cordeiro perfeito para que morresse numa cruz, a fim do quê? A fim de salvar, a fim de remir, a fim de pagar o preço que essa criação, que essa humanidade estaria destinada a pagar. Porém, para pagar um preço a um justo juiz, a cruz precisava apresentar a Deus uma oferta também justa. E se eu ou você morrêssemos naquela cruz, essa justiça de Deus não seria cumprida. Não seria possível. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos falhos. E Deus é justo. Então, todo o sacrifício precisa cumprir exatamente essa justiça. Veja, Atos 2:23. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o numa cruz, ou na cruz. Então veja, o propósito já havia sido determinado. Significa que Deus já sabia que a humanidade pecaria. Deus já sabia da rebelião de Adão e Eva. Deus já sabia que nós receberíamos essa herança maldita. Então, existia um propósito e um pré-conhecimento. Então, Deus, como eu disse no início, não foi pego de surpresa. A cruz não foi o plano B de Deus, mas a cruz é o propósito. A cruz é o único meio, o único caminho para que essa justiça fosse alcançada. Então nós vamos ver agora o problema do pecado e a necessidade dessa cruz. Hoje nós vamos nos basear na necessidade dela. Primeiro, ela foi necessária porque Deus é perfeitamente santo. Olha o que diz Abacuque no seu primeiro capítulo, versículo 13, somente a parte A. Teus olhos, Abacuque falando a respeito de Deus, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. O que é isso? Isso está falando da santidade, da pureza e da justiça perfeita de Deus. Os teus olhos são tão puros que não suporta ver a maldade. Então, quando Deus olha para a humanidade sem o sacrifício de Jesus, ele dá as costas.
Assim como Jesus na cruz clamou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Deus não suporta olhar o pecado. Mas não suporta por quê? Porque Ele é puro, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Mas, quando Ele olha para a cruz, agora, com o sangue do Cordeiro puro derramado, Ele vê que sim, agora a justiça foi satisfeita. Antigamente, o sangue do cordeiro, do animal, do cabrito, da ovelha, do carneiro, fazia apenas uma cobertura sobre os pecados. Mas com o sacrifício perfeito de Jesus, João diz o que acontece: eis aí o Cordeiro de Deus que cobre. Foi isso que João disse? Não. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Vamos para a próxima. Deus não pode simplesmente tolerar o pecado ou agir como se ele não existisse. O pecado não é apenas um erro moral ou uma fraqueza. Pode pôr. Ele é uma rebelião contra Deus. E a gente não pode se esquecer disso. E eu gosto muito de um princípio ou de um conceito que alguém disse, que todo pecado oculto na terra é um escândalo gritante e aberto no céu. E é isso que acontece. Quando o homem peca, e quando eu digo homem, eu estou me referindo à humanidade, peca. Quando eu peco, quando você peca, porque lembrem-se, nós falamos na aula passada, nós somos pecadores. Então, quando a gente peca, por mais que ninguém esteja vendo, somente lá no céu, esse ato é um escândalo. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas, nada fica oculto a Ele. E esse escândalo é uma rebelião contra Deus. Por quê? Porque Deus criou a humanidade para a justiça dele. Deus criou a humanidade para glorificar a Ele. Deus criou a humanidade para servi-lo. Deus criou a humanidade para cuidar da terra, de toda a criação que Ele fez. Mas a humanidade se rebelou. A humanidade não quis esse relacionamento. A humanidade não se contentou com o jardim perfeito de Deus. A humanidade não se contentou com o relacionamento diário com o Pai Celestial. Mas parece que isso soa meio estranho. Não, não soa. Por quê? Porque nós falamos também na aula passada, Deus diariamente se relacionava com a sua criação. Diariamente Ele andava no jardim para falar com o homem e a mulher. Mas isso não foi suficiente. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida não permitiram que a presença santa e justa de Deus estivesse continuamente com eles ali. Então, eles se rebelaram. E a gente, por herança, carregamos essa rebelião. Isaías 59:2. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Irmãos, vejam que verdade. O que nos separa de Deus é o pecado. São as nossas maldades. Porque Deus é santo. Porque os olhos dele, como a gente acabou de ler, são puros. Então, quando nós pecamos, nós nos separamos dele. Deus continua no seu lugar, num alto e sublime trono. Deus continua no trono com os pés sobre a terra. Porque a palavra diz que a terra são arado dos seus pés, é suporte. Então ele não mudou de lugar. Quem muda de lugar somos nós, através dos nossos pecados, ou em razão deles.
E aí, esses pecados, por favor, esses pecados escondem a gente do rosto dele. Porque, como eu disse, quando ele olha para o pecado, ele não suporta. Então, ele não deixa que esse olhar continue sobre aquela pessoa que está pecando. E o que acontece? Por que então a necessidade da cruz? Porque quando ele olha para o meu pecado, para o seu pecado, ao invés de ver esse pecado, ele vê o sacrifício de Cristo. Diferente de quem está lá fora, diferente de quem não foi reconciliado, diferente de quem rejeitou esse sacrifício, aqueles ainda estão sendo rejeitados também por Deus, pelo olhar amoroso dele. A partir do momento em que nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele olha para mim, apesar dos meus pecados, mas ele não vê isso. Ele vê o sangue de Cristo. A exemplo daquele sangue lá no Egito, antes da saída do povo, quando o Senhor passou para ferir os primogênitos, o que ele disse? Na porta em que houver sangue, a morte não entra. Então, aquilo era sombra do que ele estava realmente propondo para toda a humanidade. Hoje a gente não precisa colocar sangue na porta das nossas casas, porque o sangue do Cordeiro de Deus está sobre as nossas vidas, e por isso a cruz foi necessária. A justiça de Deus e a exigência dessa satisfação. Se Deus apenas perdoasse, sem que houvesse um pagamento pelo pecado, ele não seria um juiz justo. Então, para se pagar uma dívida, para se perdoar um pecado, foi necessário pagar a dívida. E como eu disse rapidamente, se eu estivesse naquela cruz, a minha dívida não seria paga. Mas como assim, Meneghel? Você estaria morrendo pelos seus pecados. Sim, pode ser que eu estivesse morrendo pelos meus pecados, porém, a minha condição não cumpre a exigência da justiça de Deus. Por quê? Porque eu não sou perfeito, porque eu sou pecador. E para cumprir essa exigência, somente um cordeiro totalmente puro. Então a necessidade da cruz para a satisfação é a necessidade da cruz de Cristo. Não significa que qualquer homem que morra crucificado satisfaz a justiça de Deus, paga pelo pecado. Não, somente a cruz de Cristo. Porque na verdade a cruz é o símbolo, e o que vale é a oferta que estava sendo entregue nela. A oferta do homem, nós vamos ver que para cumprir o pecado da humanidade, foi necessário que um homem morresse. Antigamente quem morriam eram os animais. Deus não poderia morrer, Deus não pode morrer. Então Jesus veio, se encarnou, tornou-se homem humano como nós, perfeitamente humano, 100% humano, sem deixar de ser 100% Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Então ele veio realmente como homem, como carne humana. Sentiu dor, sentiu medo, teve tristeza, chorou, sentiu fome. Alguma semelhança com algum de nós? Todas. Porque ele foi exatamente como nós somos. Com a diferença de não ser pecador. Ele já nasceu sem pecado, diferentemente também de nós. Nós já nascemos pecadores. Eu gosto muito, quando eu cheguei na IBC, a gente faz o curso de novos membros, e a pastora Sara falava isso, né? Quando você vê um bebezinho, é a coisa mais linda, né? E aí eu lembro da minha bebezinha, coisa mais linda. E aí a gente fala, é um anjinho. Mas não é. É um pecadorzinho. Já nasce pecador. Quem ensina o filho a mentir? Algum dos pais ou mães aqui ensinou o seu filho a mentir?
Mas na primeira arte que você fala, quem fez isso? Não fui eu. Se tiver alguém perto, fala, foi eu. Ninguém ensinou. É natural. É herança do pecado. Já nasce assim. Jesus, entretanto, não. Por quê? Porque Jesus não teve a semente humana. O Espírito Santo colocou Jesus no ventre da Maria. Jesus não foi concebido em pecado como nós. Então, somente esse sacrifício perfeito. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A justiça de Deus exige uma satisfação. O salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. Ah, mas pecou, morreu aqui? Às vezes. Mas aqui nem importa muito. Porque o salário do pecado é a morte eterna. E esse é o grande problema. Porque morrer aqui nem sempre será o maior problema. Porque a gente pode morrer aqui e abrir os olhos com qualidade de vida ao lado dele. Mas o salário do pecado é a morte, não somente física, mas a morte eterna. Porém, nós temos aí uma conjunção adversativa a essa palavrinha mas. Gente, faz toda a diferença. Mas mudou a história. O mas mudou tudo. O dom gratuito. Então, quanto você paga por esse dom? Quanto? 1 milhão? 20 reais? 2 milhões? 10 milhões? Nada. O dom gratuito. Poxa, mas eu não tenho de fazer nada. Você só tem de receber. E aí, quando você recebe, você não se conforma com a sua condição e passa a não fazer coisas que você fazia. Então veja, a condição não é pagar. Aí depois você deixa de fazer porque você já recebeu. Então é gratuito. É a vida eterna. Porque a morte seria eterna. Pode passar, por favor? A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Salmo 7:11. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Irmãos, imaginem se a cruz não tivesse oferecido a Deus um sacrifício perfeito. Ele é um juiz justo e manifesta a cada dia o seu furor. Vocês se lembram que quando o homem quis ver a Deus depois do pecado, depois da queda, e acho que a gente vai ter isso com Moisés, que foi o primeiro que demonstrou esse desejo de ver o Senhor, e o Senhor disse para ele: não, você não vai me ver. Por quê? Porque ele não suportaria. Então veja, nem mesmo a bondade de Deus, porque se apresentar a Moisés ali naquele momento, seria um ato de bondade. Deus não estaria ali punindo Moisés por nada. Então, nem a bondade de Deus a gente é capaz de suportar. Agora imagina a sua fúria. Aí realmente não tem condição. Por isso a cruz foi necessária. Vamos para o próximo. Deus não pode ignorar o pecado sem comprometer a sua justiça. O que isso quer dizer? Veja, imagine se Deus simplesmente perdoasse todos os pecados. O homem pecou, se rebelou, desobedeceu e pecou. Humanidade toda dentro desse contexto. Aí Deus vai lá e fala simplesmente: está perdoado. Deus poderia fazer isso? Sim ou não? O que vocês acham? Deus poderia simplesmente olhar para toda a humanidade pecadora e dizer: está perdoada? Sim. Ele é poderoso para isso. Porém, por ser justo, por ser um juiz justo, ele não pode ignorar esse pecado sem comprometer a sua justiça. Porque aí ele não estaria sendo justo. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado exige
um pagamento. Exige um pagamento. Então, para não comprometer a sua justiça, ele não pode ignorar. Por isso, Jesus decidiu vir. Nenhuma quantidade, isso é muito importante, né? Não entre nós aqui, naturalmente, mas lá fora, muita gente se confunde com isso. Nenhuma quantidade de boas obras pode resolver o problema do pecado. Existem religiões ou seitas que acreditam que, praticando boas obras, você está se tornando digno e apto a morar eternamente com Deus ou ter qualidade de vida eterna na era vindoura. Isso é um erro. Nenhuma quantidade de boas obras. Mas, Meneghel, eu não preciso praticar boas obras? É claro. É claro. Mas o que são boas obras? Boas obras são simplesmente resultado. Como assim? Quando eu recebo o favor de Deus e deixo isso transbordar através da minha vida, eu estou devolvendo ao mundo o que eu já recebi. Então, boas obras são resultado de uma vida restaurada. Quem tem uma vida restaurada, pratica boas obras. Foi isso que o Tiago disse. O Tiago tinha um problema com isso, mas como é que eu posso ter fé e não praticar boas obras? Não, eu pratico sim as boas obras porque eu tenho a fé salvadora. Não é porque eu tenho uma fé que Deus pode resolver meu problema financeiro. Não é porque eu tenho fé que Deus pode me curar. É porque eu tenho uma fé salvadora. Existe diferença de fé. A fé salvadora é um tipo de fé que vai trazer à minha consciência a necessidade de que um preço seja pago. Isso é fé salvadora. Para me salvar, foi preciso alguém pagar o preço. Diferente da fé em Deus, que pode fazer todas as coisas. Que pode curar, que pode agir, que pode resolver problemas que aos meus olhos são impossíveis. Isso é outro tipo de fé. Então, as boas obras são resultado e não condição para ser salvo. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então eu disse, e nós lemos, que Deus é um juiz justo. E às vezes a gente se acha justo também. Eu me acho um homem justo, sabia? Eu me acho um homem justo. Eu não acho que eu sou um injusto. Eu tenho a minha régua. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu não sou excessivo na minha justiça. Não sou, eu sou moderado com relação a isso. Porém, a Bíblia diz que essa minha justiça é trapo imundo. Então não adianta com essa minha justiça, eu achar que vou cumprir aquela exigência. Porque diante de Deus é trapo imundo. Somente um cordeiro perfeito poderia cumprir aquela exigência. Cristo então satisfaz. A gente vai para a solução da cruz. A gente falou da necessidade, agora a solução. Cristo satisfaz plenamente a ira de Deus. Deus estava irado com a humanidade perdida. Deus continua irado com o mundo perdido? Certamente que sim. Por quê? Porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é imutável, porque a condição da humanidade não muda a essência de Deus. Então Ele continua sim irado com a humanidade pecadora. Porém, Cristo satisfaz essa ira. E aí, se qualquer um daqueles lá fora, que ainda não tem essa reconciliação, decidirem aceitar esse benefício tão maravilhoso, essa oferta tão amorosa, no mesmo instante, Deus olha para eles e não vê mais aqueles erros, vê o sangue de Cristo. É assim que a cruz funciona. É assim que Deus vê o pagamento do preço de tantos pecados. Somente através desse sangue precioso e puro. E aí, como nós estamos
trabalhando com base naquele livro do John Stott, A Justiça de Deus, A Cruz de Cristo, ele vai falar nesse assunto sobre uma palavra, que é uma palavra um pouquinho chatinha, difícil, que é propiciação. Essa palavra a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento. Quando o Senhor estava orientando Moisés a fazer, primeiramente, o tabernáculo, da forma que ele queria, depois a arca da aliança, ele disse para se fazer um propiciatório. Palavra difícil, né? Mas o que é isso? Propiciatório é um local onde o sangue que é derramado ali, então, propiciatório é uma parte da arca que cabia, que poderia e deveria ser depositado o sangue do animal. Então, agora, esse sangue que não mais de um animal, Jesus, sobre as nossas vidas, então vamos imaginar que lá atrás o sangue era derramado na arca, em cima da arca, no propiciatório. Agora, o sangue é derramado em nós. Em nós. Então veja, esse sangue então aplaca a ira de Deus. O que é aplacar? Aplacar é tornar uma oferta favorável para o cumprimento da sua exigência. Meneghel, o que é isso? Ficou muito difícil. Aplacar é amenizar o furor de Deus. Aplacar é fazer com que Deus pare com a sua ira. A ira de Deus vem chegando até o Meneghel, e quando ele vê a propiciação, quando ele vê o sangue de Cristo, a ira para. Ela é bloqueada. Isso é aplacar. E a ira de Deus então não me alcança mais, porque houve uma propiciação pelos meus pecados. Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A gente vai parar um pouquinho aqui. Olha só. O que Deus fez? O que Deus fez? Ofereceu. Ofereceu o quê? O que Deus ofereceu? Lendo esse texto aqui. Deus esse significa que Deus mesmo, que exigia o cumprimento do pagamento, Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Irmãos, se isso não for bondade, não dá para entender o que é bondade. Eu exijo que você me pague, William, mas eu te dou o dinheiro. Falou, William, agora você me paga. É isso. Foi isso que Deus fez. Deus mesmo ofereceu o sacrifício, para que Ele também olhasse para mim e visse agora uma condição de justiça sobre a minha vida. Como? Mediante a fé. Então é preciso que eu alcance isso, é preciso que eu aceite isso. E a gente vai ter, eu gosto muito de uma ilustração, porque tem um pessoal que acha que o homem não participa em nada desse plano de salvação. É simplesmente Deus, e Deus é um Deus que dita tudo, e Ele determina se você vai aceitar ou não. Mas eu gosto muito de uma ilustração que diz o contrário. Imagine que você esteja passando por um mendigo. Alguém aqui já passou na rua por algum mendigo? Quem nunca viu um mendigo, nunca passou pelo mendigo. Todos já viram, né? Então imagine que você está passando por esse mendigo, e ele está ali parado, e ele não te pede um dinheiro, uma esmola, mas você vai e dá uma esmola para ele. Você deu a esmola para o mendigo. O que ele tem de fazer para receber a sua esmola? Estender a mão. Para receber, ele precisa estender a mão. Porque se ele não estender a mão, ele não recebe. Então, assim foi Deus com a gente. A fé é isso. Deus está oferecendo, porque a humanidade sem Cristo é como se fosse uma humanidade de mendigos. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos.
mortos em nossos delitos e pecados. Então, é uma humanidade que está mendigando. E aí Deus vem com o sacrifício da cruz. O que é isso? É a oferta, é a esmola para o mendigo. Claro que o sacrifício não é uma esmola, mas eu estou trazendo para essa ilustração, tá? Então, a oferta de Deus é o sacrifício. Como eu recebo essa oferta? Esticando a mão, eu preciso querer receber. Então, eu só recebo essa propiciação, eu só recebo esse sangue que cobre o meu pecado, quando eu, pela fé, aceito alcançar essa bondade, essa dádiva, esse presente, esse preço para pagar o meu pecado. E aí, Deus demonstra dessa forma a sua justiça. Deus é tão bom que não apenas exigiu o sacrifício, mas o providenciou. Lembra do exemplo? O William estava me devendo, eu tirei o dinheiro, dei o dinheiro para ele, e com o meu dinheiro, ele me pagou, e eu falei, está tudo certo, resolvido. Como isso? Dá para entender? Eu não, sinceramente não consigo, Andrei. Porque se eu estou exigindo que alguém me pague, como é que eu dou o dinheiro para ela me pagar? Somente um Deus bondoso. Somente uma bondade que extrapola todos os limites humanos. Jesus disse que nós somos bons. Disse, olha, você... Não, na verdade não, né? Ele disse, vocês sendo maus, né? Ele disse, vocês sendo maus. Mas a gente não acha que a gente é mau. A gente acha que a gente é bom. Acabei de dizer aqui, eu acho que eu sou justo. Mas na real, a minha justiça é imunda. Então a minha bondade é muito limitada. A minha bondade, ela alcança pouca coisa à minha frente. O braço da minha bondade é curto. Mas o braço da bondade de Deus alcançou toda a humanidade. Desde a criação até aquele grande dia em que Ele virá e renovará todas as coisas. Pode passar. A solução da cruz. Nós temos uma necessidade de entender esse conceito de propiciação para entender por que Jesus teve de morrer. Então é importante a gente pensar nisso. Por que Ele teve de morrer? Para pagar o preço que eu devia. Hebreus 2,17, eu gosto muito desse texto. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Quem são os irmãos dele? Quem é ele aqui para vocês? Ele aqui é Jesus. Então vamos mudar um pouquinho. Por essa razão, era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos. A quem? Ao Meneghel, ao pastor Anselmo, ao pastor Milton, ao William, ao Andrei, à Aline, à Renata. Deixa eu parar de falar os nomes, senão eu vou me perder aqui, né? Mas era necessário que Jesus se tornasse semelhante a nós. Em todos os aspectos. Em todos. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Vamos voltar rapidamente. Antigo Testamento, lei, uma vez por ano, sumo sacerdote, ao entrar no lugar santo, fazia a propiciação dos seus pecados, se purificava para entrar no lugar então santíssimo, onde estava a arca, representando a presença de Deus. Certo? Nenhuma dúvida até aqui, correto, irmãos? Agora, porque ele, Jesus, se tornou semelhante a nós, ele mesmo é o sumo sacerdote. Veja, Jesus foi na cruz a oferta, Jesus traz com o seu sangue a propiciação, e Jesus agora, por ser semelhante a nós, por ser humano, ele é sumo sacerdote. Mas diferente daquele sumo sacerdote que tinha de pagar pelos seus pecados também, tinha de apresentar um sacrifício a Deus para cobrir os seus pecados também, porque às vezes pode ser que o sumo sacerdote vai falar, mas de novo vou ter que entrar aqui, né? Agora de novo por esse povo que vive pecando.
Mas por que ele entrava? Pela obediência. Mas agora Jesus entra pela misericórdia. Porque ele vai fazer com isso que nós não recebamos o que merecemos. Como ele entrando como sumo sacerdote misericordioso, ele apresenta um sacrifício que eu não merecia receber. Mas ele é bom e misericordioso e faz isso com relação a Deus, para que o meu pecado, para que o seu pecado seja então pago. Então, Cristo morre em nosso lugar. E aqui nós vamos ter de entender que não é simplesmente morrer no meu lugar. Eu já falei isso aqui rapidamente. Porque se eu morresse, eu não me salvaria. Porque o meu sangue, a minha vida, a minha morte, não tem condição de atender à exigência de Deus, não satisfaz a exigência de Deus. Então, ele morre em meu lugar, ele morre em seu lugar, porém, ele cumpre um papel superior ao que nós mesmos cumpriríamos. Por quê? Porque ele sim consegue apagar, remover todos os nossos pecados. Então, ele substitui a nossa figura na cruz, mas aumenta o que a nossa morte poderia proporcionar. Porque a nossa morte seria apenas uma morte. E nós continuaríamos tendo uma morte eterna. Mas agora não. Agora ele morre no meu lugar e me dá vida eterna. Pode passar. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui, esse texto aqui, ele vai falar de uma questão espiritual, tá? Ele está falando de uma questão espiritual. Feridas aqui são as feridas que causam a morte espiritual, porque está falando do castigo, de um castigo que traz a paz. Essa paz é a qualidade de vida com Deus. Então essas feridas são espirituais. Nós estávamos como leprosos espirituais. Leprosos. Não é pouca coisa não. É para estar apartado. É para não ter acesso a ninguém. Por quê? Porque é muito pecado. Porque é muito problema. Mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou, ele foi castigado. Mas Meneghel, eu passo por tanta dificuldade. Mas você não está sendo castigado por Deus. Você não está sendo castigado por Deus. Você está sendo presenteado por Deus. Mas por que eu passo necessidade? Porque isso é o mundo. E a gente precisa separar Deus e o mundo, Deus e a vida. Existe um livro chamado Decepcionado com Deus, um livro antigo, que vale muito a pena ler. Quem gosta de ler, vale a pena ler esse livro. E o escritor, ele foi fazer entrevistas com as pessoas antes de escrever esse livro. E ele encontrou uma pessoa e perguntou para ela. Ele era, coincidentemente, um professor de escola bíblica dominical nos Estados Unidos, e um homem temente a Deus, Deus se agradava dele, fazia a obra de Deus, e ele estava voltando da escola bíblica num domingo pela manhã, e um motorista bêbado veio na direção contrária, bateu no seu carro, matou a sua filhinha na hora, e a sua mulher ficou paraplégica. E ele se recuperou e ficou bem. E aí o escritor foi até esse homem e perguntou: você não está decepcionado com Deus? Porque você é temente a Deus, você fazia o que Deus manda fazer, você estava ajudando na obra, no reino, e aí Deus faz isso com você? Ele fala: calma, vamos separar as coisas. O que aconteceu comigo foi resultado da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O que aconteceu comigo foi resultado da vida. A vida é a vida. Deus é Deus. Então não coloque no mesmo lugar a sua necessidade, a sua dificuldade, a sua provação, a sua, insuficiência. Não coloque isso no lugar de Deus. Porque Deus é bom, justo, misericordioso e fiel. Vamos lá? Cristo tomou a punição que nós merecíamos. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pode mudar? Jesus também nos libertou da maldição da lei. Vou correr, porque meu tempo está acabando. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento de Jesus ali é: Deus virou realmente o rosto. Por quê? Porque era a maldição que estava naquela cruz. Porém, quando o sangue foi vertido, a maldição foi coberta e foi eliminada. Cristo paga o preço, e aqui é redenção. E redenção é ser comprado de volta. Ser comprado de volta. Deus formou o homem, Deus formou seus filhos, Adão e Eva. Deus perdeu a humanidade em razão do pecado, e agora Ele vai lá, pega aquela mesma humanidade que Ele formou, que Ele criou, que Ele disse é muito bom, e compra novamente. Foi isso que Ele fez conosco. Fostes resgatados. Resgatado é alguém que está perdido. Resgatado com o precioso sangue de Cristo. Nós éramos escravos espirituais. Jesus nos comprou com o sangue precioso. A cruz não somente remove a culpa, mas ela dá uma nova identidade. Somos novas criaturas. Somos redimidos. Somos agora justificados. E Deus, quando olha para nós, não vê mais o pecado que habita em nós, mas o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Como redimidos, pertencemos a Deus. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Por quê? Porque o preço foi pago. A cruz foi necessária para pagar esse preço. Então que nós entendamos essa necessidade e que possamos, como um grande grupo de comissionados, levar essa mensagem à humanidade que ainda está sob a ira de Deus, mas que eles possam, assim como nós, serem resgatados, redimidos, justificados e purificados pela propiciação, pelo sangue derramado sobre a vida deles, porque aquele sangue da cruz tem eficácia e eficiência para alcançar a todos quanto estenderem a mão e falarem: eu aceito esse sacrifício. Deus